Quando falamos em adequação de torno, muita gente já traz em seu consciente que é apenas colocar uma proteção sobre as placas. Mas na verdade, uma proteção de torno ela vai muito além disso. Se você não fizer uma proteção que ela seja dimensionada para cada operação e para cada máquina em específico, ela pode tornar inutilizável este equipamento. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um pouco sobre os pontos que têm que ser avaliados dentro de um torno mecânico, como são levantadas essas informações, como é determinado esses dimensionamentos, para que seja feita uma adequação que mantenha produtividade e segurança andando em conjunto, tá? Eu sou o Cleiton, falo representando a Smart Safety Engenharia e Projetos, e a partir de hoje, semanalmente, traremos para vocês uma série de vídeos de equipamentos nos quais a gente vai mostrar como que são feitos os levantamentos em campo, as avaliações e posteriormente as adequações. Fique com a gente, conheça um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e como adequar equipamentos atendendo à norma NR12. Hoje, iremos falar um pouco sobre torno mecânico. Aqui a gente tem um torno mecânico, um torno Nardini, qual inicialmente ele não tem proteção nenhuma, né? Como a gente pode ver. E como que é feito esse levantamento em campo e as importâncias de cada setor e cada pessoa envolvida no processo. Todo processo de adequação ela tem que trazer consigo pessoas que fazem parte de operação, segurança, produção e manutenção. Por que que é importante ter essas pessoas na hora de um levantamento de qualquer equipamento que você for adequar em R12? Isso tudo é importante por conta de segurança, você precisa entender todo o ambiente ao redor, porque adequar máquina não é simplesmente colocar proteções e da forma como imaginamos e entendemos como que a norma pede. A proteção ela vai muito além, ela conta com ao redor o tipo de processo, o tipo de alimentação, quais os materiais utilizados. Então, quanto maior o número de pessoas envolvidas nesse processo, a chance de sucesso no final dessa adequação é maior. Você evita retrabalhos, né? Porque você já desde o princípio você envolveu as pessoas responsáveis. Então, tudo isso ela traz muito benefício ao final dessas adequações. Aqui, como vocês podem ver, a gente está falando de um torno mecânico bem convencional, no qual você precisa estabelecer alguns limites antes de fazer a adequação. Os principais pontos que a gente levanta em campo é o tipo de placa que é utilizado, quais são as placas e as castanhas, né, que são utilizados, quais as aberturas máximas e mínimas dessas placas, se realmente ele utiliza só uma ou duas placas, porque o diâmetro dessas placas, eles são importantes no processo de adequação por conta das proteções. É com base no diâmetro dessas placas que você vai determinar a altura da sua proteção, a largura da sua proteção, para que esses equipamentos aqui eles fiquem em conformidade e alinhados com o que você precisa. Então, basicamente, você precisa de saber esses diâmetros da placa para que você consiga entender as necessidades dessa operação, qual o comprimento dessas barras que são utilizadas no entre pontas, porque esse comprimento ele que vai te ajudar a definir a largura dessa proteção, que vai ser inclusa nesse torno. Porque a gente vê muito por aí proteções de tornos que são vendidas como item de prateleira, né? Não costumo criticar e nem dizer que está errado, né? Mas quando você pega a norma, ela vai um pouquinho além de só proteções que fazem essa cobertura, vamos dizer assim, primária, né? Essa cobertura fictícia, né? Eu aprendi ao longo da minha carreira que proteções que ela te dão uma falsa sensação de segurança são as piores, né?
que elas são as que mais acabam gerando acidente. Às vezes você vê um caixotinho aqui sobre a placa pintado de amarelo, dá a sensação de uma proteção, quando na verdade você não tem nada protegido, não tem nada atendendo norma, né? Então, por esse motivo, a gente procura trabalhar com todas essas pessoas envolvidas, entendendo todo o processo. Os pontos principais, então, que a gente tem que ter em mente. Sempre perguntar na operação, quais as placas que você utiliza? Quais são esses tamanhos de placa? Qual que é o diâmetro maior e o menor? O diâmetro maior, que seja 300 milímetros, qual que é a abertura máxima dessa sua castanha? Porque se ela aumenta 50 milímetros, então automaticamente o diâmetro dela vai aumentar 100 milímetros no total, né? 50 para cada lado, né? Automaticamente você tem que ampliar a sua área de proteção, né? Essa proteção de placa, que a gente vai ver posteriormente, que é essa proteção aqui na parte superior, e vocês vão entender o porquê dessa proteção. Feito isso, a gente pede ao operador para saber os limites do tamanho dos eixos, né, que são utilizados, se ela é um torno no qual você vai utilizar a parte frontal dele, utilizar barras de 500, 300, 400 milímetros ou 1 metro, entender quais são os processos que são utilizados, apesar de a gente sabe que um torno ele vai tornear peças, mas cada processo ele é tratado de uma maneira. Tem tornos que eles são utilizados apenas para fazer roscas. Já peguei muitos casos de tornos aonde eles são feitos só para cortar eixos. Você coloca o bedame aqui, coloca a barra e dimensiona os 300 milímetros e corta várias peças de 300 milímetros que vai para uma forjaria posterior. Então, cada torno, apesar de serem todos iguais, cada processo que é realizado dentro de cada empresa é muito importante. Você tem que entender se a barra ela passa do eixo árvore, né? Se ela passa por essa parte do torno e tem a abertura traseira dele, que até é essa abertura aqui, ó, que a gente mostra para vocês. E entender se essa barra ela passa por aqui. Porque se ela passa por aqui, muitas vezes, vamos supor, você usando uma barra de 3 metros. E essa barra ela passa pelo eixo árvore e ela fica exposta na parte traseira. Então você tem que tratar essa parte traseira também com uma proteção, principalmente porque ela fica numa zona onde ela não está só afetando a operação e está afetando também a, o trânsito ao redor, né? Porque geralmente eu já peguei casos de barras que ficam de 3 metros para fora, no qual a gente fez um fechamentinho de perímetro, né, para atender essas necessidades. Então você tem que entender todos esses pontos. Basicamente seria isso, né? A gente tem que fazer esse levantamento aqui para entender o tipo de material que é usinado. Vamos dizer assim que seria a terceira etapa. Depois você tem que entender qual que é a usinagem máxima e mínima. Tem tornos que você vai chegar por aí que são feitos peças específicas. O torno, apesar que a gente sabe que o torno ele vai usinar desde uma pecinha de 2 milímetros aqui próximo da placa, quanto até total do seu eixo árvore aqui. Geralmente o barramento do torno aqui tem em torno de 2 metros. Você tira mais o entre pontas, né? Pelo menos 1.500 milímetros de área útil aí, ou 1.300 milímetros de usinagem você pode ter. Então, você tem que entender quais são os limites máximos e mínimos para aquela operação. Por quê? Aí que entra o detalhe de cada torno, ele trabalhar dentro de uma condição, né? Cada máquina, vamos dizer assim, cada máquina sempre ela conta a sua história, né? É isso que torna até interessante a parte de adequação NR12. A gente vê muito por aí novamente, proteções. Vendemos proteções para tornos, vendemos proteções para furadeira. Só que a norma, ela deixa bem claro a questão dos limites de operação, né? Você tem os limites que você tem, tanto físico quanto de operação. Então, não é simplesmente colocar uma proteção sobre uma placa, uma adequação de torno para ser completa, né? E segura e viável, certo? Então, feito isso, você entendeu quais são os limites de material que é utilizado, né? Os limites de usinagem. Então, você já começa a ter
uma visualização do que você vai precisar de proteção para esse equipamento, tá? É, então vamos lá. Depois de feito isso, você tem que ver ao entorno do equipamento, ver o que, que ela tem, né, a oferecer. Aqui no caso vocês podem ver que tem outros equipamentos no corredor da fábrica, né? Então automaticamente já tem que se pensar em algo que proteja também contra a projeção na parte traseira. Não sei se vocês já tiveram oportunidade ou não de estar trabalhando com torno em si, né? Eu comecei minha carreira trabalhando com usinagem, né? E trabalhei por muitos anos usinando peça em torno, e principalmente na época do Senai. Um dia a gente chegou no Senai num sábado, eu fiz alguns treinamentos e cursos, né, no Senai Morvan Dias Figueiredo, em São Paulo. E um dia a gente chegou lá para fazer as nossas aulas num sábado e a vidraça do Senai estava toda trincada, tinha um cordão de proteção para não passar, que era da recepção, onde ficava uma menina sentada. E desse momento, para ser bem sincero, foi quando eu comecei a pensar diferente sobre máquinas. Eu era menino ainda na época. Por quê? Simplesmente o torno ficava de costa para essa vidraça. E o rapaz que estava fazendo a usinagem aqui, né, como todos nós na época ainda estava aprendendo, ele não prendeu a peça como deveria, né, no torno. A hora que o Bits entrou para fazer a usinagem no torno, né, a hora que a ferramenta entrou para fazer a usinagem, ela forçou o torno para a parte traseira, a peça escapou, que estava presa na pontinha, e foi para a vidraça. E não sei se vocês sabem ou já viram, né? Um Senai geralmente tem aqueles vidros os espelhados bonitos, aquele vidro simplesmente ele estilhaçou de fora a fora. Não chegou a quebrar, mas ele trincou de fora a fora, caiu alguns fragmentos no chão. Mas lembra ainda, o nosso professor chamava Santana, o nome dele. Ele falou que a menina deu sorte, né? E realmente ela deu sorte, porque a posição onde pegou a peça, assim, não tem aquela vidraça ali, tinha pegado direto na cabeça dela ali, ó, a moça da recepção. Então você tem que entender ao redor desse equipamento, né, para saber quais são as proteções que você vai fazer, que acabam sendo até proteções de uso coletivo, né, vamos dizer assim, porque você envolve outros equipamentos que estão ao redor. Então, esses são alguns pontos que você tem que levantar para fazer uma adequação de torno com qualidade, né? Outro ponto, a parte dos fusos, né? Essa parte do fuso aqui, pessoal, ela é bem complexa. Por quê? Aqui a gente tem um fuso, lógico que você tem um movimento, né? Antigamente até fazia um pouco mais de sentido, né? Quando você fala em questão de adequação, porque se usava muito a vestimenta longa, né? Não sei se vocês são dessa época, mas pelo menos a época que eu trabalhava com torno na questão de usinagem, as vestimentas eram longas e até o joelho praticamente. Aí faz muito sentido você ter uma proteção aqui, no qual não permitia o contato direto, né? Porém, esse fuso do torno, e como o fuso de várias outras máquinas, ele tem um detalhe que é bem complexo, a questão de sua abertura máxima e mínima, né? Então, a gente acaba caindo aqui para uma proteção geralmente de rolo cortina, né? Que é meio que o trivial que todo mundo utiliza. Só que se você for parar para fazer uma análise bem complexa, vamos dizer assim, né? Mais completa, é, é tipo de proteção que ela também te dá uma falsa sensação de segurança, apesar que é a mais utilizada, né? Ela te dá uma falsa sensação de segurança porque, querendo ou não, você acaba continuando se, apo se apoiando aqui, né? O corpo, né? Você acaba declinando o corpo sobre essa área aqui, e sua vestimenta ainda continua correndo o risco de enroscar nessa região, né? Proteções telescópicas aqui metálicas é mais complexa por conta do seu fechamento mínimo com relação à sua abertura máxima, ela dificilmente comporta, você tem que fazer um pacote muito grande de proteção, né? De telescópicas, que a gente já pegou caso desse tipo, e ela não fica viável, que fica uma proteção que ela sai das áreas de uso da máquina aqui. Então você tem uma que é bem utilizada, que faz um pouco de sentido, são aquelas proteções telescópicas de mola, né? De proteção.
telescópica com, desculpa, são proteções que ela acabam com o sistema de mola, ela consegue uma abertura maior e menor. Isso ela é uma proteção que ela é mais segura, vamos dizer assim. Porém, a gente, nas nossas adequações, a gente sempre recomenda que as pessoas que fazem uso do torno também tenham uma atenção especial com a sua vestimenta, né? Em questão de utilizar um jaleco com jalecos menores, né? Sem aqueles jalecos compridos demais, até mesmo para que você não acabe enroscando aqui na hora da sua adequação ou na hora da sua usinagem e seja puxado. Só que aí vem outros pontos, né? Hoje em dia, né? Quando a gente fala de adequação. Se isso vir a acontecer, você já vai ter um botão de emergência na cara da máquina aqui, né? Coisa que você não tinha, né? Quando você não tem adequação nenhuma. Então, você bateu aqui, a máquina para, automaticamente você já sai um pouco do risco, né? Desse perigo. Por isso que a importância de você ter um total, né? Uma visão total do equipamento, porque simplesmente não é só adequar. Você pode perceber, né, quando a gente vai conversando aqui, vai falando esses pontos, elas são coisas que são interligadas, né? Conforme você vai adequando a segurança, você vê que ela acaba puxando outros pontos da máquina, igual a gente está falando do fuso, que ele acaba reduzindo o risco, né? Você tem uma redução bem grande quando você tem um botão de emergência que ela grudou, você bateu, ela para a máquina. Você continua exposto a essa situação, porque não tem como você tirar o fuso daqui, mas você mitiga ela de uma forma que atende à norma, né? Você não está exposto sem nada que te ajude a isso, né? Sem nada que te permita fazer da forma correta. Então, quando a gente fala em levantamento de adequação de torno, basicamente é isso, né? A gente está falando em principais pontos, vamos dizer assim, né? Vamos fazer um resumo aqui de adequação. Chegou na máquina, principal ponto, traga todo mundo de operação. Se tiver um turno de manhã, um turno à noite, se você tem manutenção, se você tem produção, se você tem a parte de segurança, você deve trazer esses itens para adequação, porque tudo isso é o que vai viabilizar, né, esse projeto no final. Porque todos conversam, todos sabem a operação e todos vão te dar um. Eu costumo dizer que quem faz o projeto são essas pessoas envolvidas no projeto inicialmente. Porque senão depois você sai adequando com base a um operador só, chega lá no final, o operador da noite ele faz processos que o de manhã não sabia, então a proteção tem que ter um recortinho. Então, o funcionário da noite ele vai lá e vem te falar: mas aqui eu preciso de um recorte na proteção, porque eu faço uma operação aqui que eu uso um dispositivo X que entre aqui e se deixar desse jeito ou não. Então, por isso que é bom você, quanto mais pessoas envolvidas no início do processo, melhor o seu projeto final, menos retrabalho vai acontecer, tá? Isso são os pontos importantes. Então vamos lá, a gente fazendo uma recapitulação de tudo o que vai ser feito. Primeiro ponto, entender quais os tipos de placas e tamanhos, máximos e mínimos que você utiliza. Segundo ponto, entender quais são os materiais utilizados, tanto no questão comprimento quanto a questão diâmetro, né? Que tipo de usinagem, se você vai fazer uma usinagem que ela é mais prolongada, se é uma usinagem mais próxima do torno. Um ponto principal aqui também é entender se esse torno ele é utilizado mais para fazer roscas, porque aí tem um sistema de segurança que dá para ser aplicado em algumas fases do projeto que te permite utilizar e fazer uso de procedimentos, né, nos quais você consegue melhor adaptação para aquela operação e manter ela segura. Depois você entender quais os dispositivos que você vai usar aqui no torno, se você vai chegar a colocar aqui um disco divisor, se você vai chegar a usar só o entre pontas, né? Entender toda essa parte do processo. E por fim a gente vem, por fim não, né? Ainda o entorno do equipamento, né? Para saber o que você tem ao redor, quem que trabalha,
se tem circulação de pessoas, e por fim a questão das proteções aqui de fuso, né, que geralmente é o mais utilizado, são proteções tipo rolo cortina, né? Tenta sempre utilizar as proteções telescópicas de mola, né? É bem difícil de achar ela, até ela acaba encarecendo bem as adequações, mas elas são proteções que te entregam um pouco mais de segurança, né? Então, esses são os pontos principais que a gente tem que ter bastante atenção na hora de uma adequação, ok? Aí, quando a gente cai agora para a questão dos riscos, né? Quais são os riscos que um torno oferece, né? Os riscos, né? Os principais riscos que um torno vai oferecer, né? Quando você fala de um torno mecânico, os principais riscos que você vai ter ali é um contato direto com a placa, né? Com as castanhas, né, dela em questão de rotação, né? Isso aqui antigamente se perdia muito dedo, e ainda hoje perde, né? Em questão de quando você vai fazer uma movimentação, as pessoas até com adornos, né, que utiliza aliança, tinham o costume de parar a mão sobre a placa aqui para só ir acompanhando esse movimento de rotação até ela acabar toda essa inércia dela, né, para parar o equipamento. E aqui às vezes tem alguns itens sobressalentes, né, principalmente a parte de chave, né, do FEM aqui que entra a chave para aperto e até mesmo das castanhas, sai um pouco, isso pegava no dedo da pessoal em operação e acabava arrancando, né? Então você tem a questão do enroscamento de roupas, né, de cabelo, de luvas, né, pessoas que têm o cabelo grande e etc. Panos, né, que o pessoal costuma às vezes deixar para fazer limpeza, né, mal acomodado no equipamento. Aqui vocês podem até, inclusive, é, é até engraçado, quando conforme você vai tendo esses equipamentos, você começa ver tudo que a gente vai falando, né? Aqui você pode ver que tem até um pano sobre o torno aqui, né? Lógico que aqui é uma condição de limpeza, né? Esse torno aqui eu peguei ele mais como para exemplo, né? Para vocês estarem visualizando. A questão da projeção de cavaco, né? Projeção de cavaco, ferramentas, né? E fragmentos, assim como eu falei da questão do Senai lá, que essa projeção ela pode vir tanto para a parte frontal para o operador quanto para a parte traseira, né? É, os acessos também ao eixo árvore, né? E a troca de engrenagens aqui, isso é um ponto importante que eu não falei na primeira etapa do vídeo. Aqui nessa parte traseira do torno, ela tem as aberturas nos quais você faz troca dos jogos de engrenagem. Para quê? Isso aqui você tem um maior torque, você tem maior velocidade, você muda o sistema de engrenagem para fazer algum tipo de rosca, e isso é parte de operação. Então, é muito importante que essa porta que vem na parte traseira do torno, ela seja monitorada, tá? Que ela tenha um sensor que faça o monitoramento. Quando você abrir essa porta, ela para por completo o equipamento, tá? Também tem a questão dos riscos que estão envolvidos durante ajustes, né? Quando você vai fazer algum ajuste, contorno, que seja no anel graduado, ou aperto, ou aproximação do entre pontas, né? Tem a questão de limpeza, medição. Muitas vezes as pessoas medem com a peça em movimento, isso está errado. A pessoa, vi diversas vezes já em operação de torno, a pessoa vira até aqui, vem com um paquímetro, coloca no torno e mede com ele em movimento. Existem duas condições. A primeira é que você está se expondo a um risco gigantesco, e a segunda é que você está acabando com o seu instrumento de medição, que é preciso, que é um paquímetro, porque o atrito que tem da peça junto com o corpo do paquímetro, você acaba desgastando ele, então tem que pensar bem antes de fazer esse tipo de operação. E também a questão as partidas inesperadas, né? E as falhas de comando em intertravamento. Então, são todos riscos que são inerentes ao processo de operação de um torno mecânico. Agora vamos falar um pouquinho sobre o pós-adequação. Para que serve cada peça adequada?
Quando a gente fala de equipamentos mais antigos, num exemplo, um torno mecânico, até máquinas novas, a gente tem que entender alguns pontos. Na NR12, ela vai trazer em um dos seus anexos, né, a questão da distância segura. E um torno, como outros equipamentos, torno, esmeril, retífica, furadeira, seja de bancada, coluna, são itens que você tem que estar próximo da zona de risco. E isso faz com que, se você afaste o operador, você acaba limitando a sua utilidade, sua utilização. E acaba tendo que cair para um CNC, que a gente conhece o nosso pátio fabril do Brasil, a gente sabe que a maioria das máquinas tem pelo menos 30 anos de vida, né? São máquinas que operam muito bem, por sinal, com 30 anos de vida. E até mais, né? Canso de pegar máquinas aí de torno de 1970, está em operação, em ótimo estado, trabalha justinho. Então, você tem que entender esses pontos. Automaticamente, quando você atua com esse tipo de equipamento, você não consegue atender os anexos da NR12 quanto à distância segura. Até mesmo porque, se vocês visualizarem, se vocês visualizarem aqui nessa proteção, a primeira que todo mundo, todo operador fala quando a gente vai adequar um equipamento, que você começa a adequar, mas tá bom, você está adequando aqui, se eu quiser enfiar a mão por baixo aqui, eu enfio. Todo equipamento que você adequar, você pode burlar ele, todo. A questão está exatamente nesse nome que eu acabei de falar, burla. Se você está burlando, você está indo contra a norma. Quando você está indo contra a norma e fazendo meios para adaptar a sua operação e interferindo na malha de segurança, né, do equipamento, você burlou o sistema. Então ela passa de ser o problema é quem está operando, né? Aí é o problema ser humano, pessoa, né? Então, quais são os pontos aqui? É você entender a distância dos itens a ser usinado. Nesse caso em específico aqui no nosso cliente, ele tinha a operação dele, ele usinava peças de até 900 milímetros, né? Então a gente fez uma proteção aqui de 700 milímetros, isso em conversa com todas as pessoas envolvidas, justamente para atender uma maior área de abrangência, que você não tenha o contato direto, que a pessoa não consiga vir com o braço aqui por essa região aqui, lateral, e consiga fazer o acesso direto aqui e chegar na placa. Esse é um dos principais pontos. Você ter uma ampla visão para que a pessoa consiga ver toda a sua operação, né, na plenitude aqui, vamos dizer assim, para que não atrapalhe, que a gente sabe que o processo de um torneamento é um processo que você tem que fazer uma visualização mais aproximada do equipamento, né? Trabalhar sempre com proteções aqui, a gente sempre trabalha com misto, né? De vidro, um vidro laminado, mais policarbonato e fica um espaço de ar entre o vidro laminado e o policarbonato. Isso tudo ele aumenta a capacidade de absorção de impacto, tá? Então, esses são os pontos principais aqui. E você entender a questão de operação para que você consiga determinar tantos limites. Vocês podem ver que a proteção ela sai um pouco do torno aqui. Por quê? A placa utilizada nessa operação aqui, ela era uma placa que ela era um pouco maior do diâmetro. Então, a gente tem que atender esse tipo de placa também para que na hora da operação você não trave o processo. Então, basicamente, é você ter uma proteção que ela vai te garantir contra a projeção de cavaco, contato direto com a placa, né? E projeção de materiais, né? Que você esteja seguro. Aqui vocês podem ver que tem uma chave de bloqueio. O que isso quer dizer? Esse torno aqui, ele só para, ou melhor, ele só abre se você tiver com o equipamento totalmente parado, né? E aí entra fatores de seguranças, né, inversores que são utilizados para fazer essas paradas. Parou o equipamento, ele para de imediato. Bateu na emergência, ele para de imediato. Ele não bate na emergência e fica rodando mais por alguns segundos. Não, é parada imediata, tá? Então, abriu a porta, você só vai conseguir com a proteção totalmente parada. Esse é o motivo de utilizar essa chave de bloqueio.
e não sensores, né? Porque sensor ainda você tem essa. Só o sensor, a hora que você abre essa porta aqui, você ainda, em alguns casos, né, quando você não tem inversores, não tem monitoramento, né, essas rampas, né, que fazem de monitoramento para parada imediata, você acaba tendo o risco ainda de contato direto, tá? Então, esse é um dos motivos. O botão de emergência, né, que você tem que ter um botão de emergência ali que fique numa área na onde você consiga bater direto na operação. Existem casos, tá? Quando são tornos maiores, a gente acaba colocando o botão de emergência na parte frontal e um estrategicamente na parte traseira do equipamento, ou nessa extremidade, ou na extremidade esquerda ou direita. Por que isso? A gente vai de acordo com o entorno do equipamento. Então você tem a operação, tem um outro rapaz, vamos imaginar que aqui tem um outro rapaz que está trabalhando com, com tornearia aqui na parte traseira, ou tem uma outra pessoa aqui numa furadeira e vice-versa, né? Para que isso? Se caso a pessoa daqui ela aconteça um mal súbito, algo do tipo que ela não consiga parar o equipamento, você tem botoeiras em outras extremidades que a pessoa consiga fazer essa parada, né? Em máquinas maiores, né? Até a pessoa dar a volta por todo o equipamento para conseguir vir e parar no botão de emergência, tá? Aqui a gente já cai para proteção de placa. Essa proteção é justamente, para quem trabalha com torno, vai entender o que estou falando. Hoje existe aquelas. Hoje não, né? Desde a época que eu trabalhava já alguns anos atrás aí com tornos, existe chaves com retorno por mola, né? Você coloca a chave, pressiona ela para fazer a abertura das placas de aperto, e essas molas, elas, depois que você utilizou a mola, automaticamente cospe essa chave para cima, né? É, E muitos casos, tem muitas empresas que a gente vai por aí que não tem esse tipo de equipamento. Então, que são aonde tem as entradas aqui, né? Então, automaticamente, o que acontece? Quando você tem esse torno, né, vindo, né, nessa parte superior aqui, essa, o aperto, na verdade, com a chave, né, com o torno, você tinha muito acidente, existe muito acidente de esquecer essa chave aqui. Então, a pessoa vem aqui e tá apertando. Aí chegou o João aqui, parou do lado, começou a falar com o José sobre qualquer situação do dia, sobre o futebol da quarta-feira. O time dele perdeu e ele esqueceu essa chave aqui em cima, por conta de uma distração. Aí ele liga a máquina, essa chave sai como uma flecha daqui em direção a alguém. Se pegar em algum bem como parede, máquina, tudo bem que você recupera, né? O duro é quando pega em pessoas, que aí muitas vezes são, são acidentes bem graves. Então essa proteção aqui nada mais é do que ela faz esse monitoramento, né? Para que você não permita que fique nada aqui em cima. Porque se tiver qualquer coisa aqui, você precisa baixar essa proteção. Quando você baixa ela, ela não vai travar. Porque ela não chega no seu fim de curso aqui, né? Então, automaticamente, você não consegue baixar, você vai fazer o quê? Vai levantar aqui para olhar. Poxa, esqueci a chave aqui. Então, você tira a chave, vem, conecta ela, e aqui é a mesma coisa. Você só consegue a abertura dessa placa, nesse contato direto, a hora que você tem a parada total do equipamento, tá? E aqui voltando, a questão das proteções ainda, né? A gente tem os botões de emergência, né? A chave, como eu já falei. Existem alguns pontos que é bem importante aqui, que eu vou trazer um pouco até para a gente aqui, que o nosso pessoal é bem caprichoso. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente pega muita coisa de adequação por aí, que as pessoas apenas saem colocando as proteções, adequa tudo e fica cabos jogado. Vocês podem perceber que a infra desse torno aqui, ela tá nota 10 para mais. Porque quando você faz uma infra bem feita, você torna o equipamento seguro. Porque senão você acaba criando uma proteção, você deixou tudo seguro, só que você faz uma infra tão mal feita que ela acaba gerando um risco adicional. Que seja para quem circula, para quem passa no piso e tem fios jogados, até mesmo para operação, né? Imagina isso aqui se não tem uma infra bem feita, fio jogado para todo lado aqui. Então, esses são pontos importantes. E aqui a gente vai falar dessa botoeira,
que está pegando bem no cantinho aqui da foto. Vou falar aqui para ela que ela tem um adicional aqui bem legal para todos vocês aí, para vocês entenderem. Essa botoeira aqui, ela vai te dizer que a máquina está ligada ou não, né? Se teve uma falha na segurança, né? Ela vai te informar aqui também. Tem a questão do seu rearme, né? Quando a máquina deu qualquer problema, você, de acordo com a categoria da máquina, né, e sua adequação, ela vai te dizer que o equipamento ele não vai ligar, né, diretamente, né? A gente pega muito por aí. Ah, não, minha máquina é adequada. Então tá, abre a porta, parou a máquina. Aí o cara fecha a porta, a máquina liga sozinha de novo, né? Então ela não está adequada, né? Porque você tem que rearmar ela para que ela volte à operação, né? Você tem que informar o seu sistema de segurança. Ó, tá ok, já verifiquei os pontos aqui, né? É basicamente isso. Então, quando você aperta ali, você está dizendo para o sistema de segurança de adequação, ó, tá ok, eu fiz todo o processo aqui, já destravei o botão de emergência, tá tudo ok. Aí você apertou o rearme, liga a máquina, ela volta para operação. Aqui vocês vão ver que tem uma chave. Às vezes vocês vão se perguntar, mas por que que essa chave? Aí entra o que eu falei lá no início do vídeo, quando a gente fala em questão de operação. Quando a gente fala em questão de operação, por que que é importante você entender os limites da máquina, né? Essa chave ela serve para uma simples usinagem. O cliente ele usina uma peça muito pequena em determinada época do ano, bem pequena, mas é coisa de poucas peças. Em um ano completo, em 2 semanas do ano, no meio do ano, ele usina peças que são 10 milímetros, 15 milímetros, no qual ele precisa fazer um rosca nesse equipamento, né, que é quando tem a parada de manutenção, e ele precisa fazer roscas no qual ele precisa aproximar bem o, a torre da máquina, o castelo dela aqui no torno, para fazer essa usinagem. E com isso ele precisa de trabalhar com essa proteção aberta. E aí entra aquela questão que a gente falou no início. Não é só colocar proteções. Você tem que conversar com todos os envolvidos. Por quê? Sem essa informação, não tinha como a gente fazer esse sistema de segurança adicional. Esse sistema de segurança, ele fica amarrado num procedimento. Vocês podem ver que é um botão que ele é acionado com chave. O que a gente criou para tornar segura a operação e não virar um bypass diário, né? Porque a gente podia ter colocado um botão aqui, no qual você clica nele e ele permite que você trabalhe determinado tempo com a proteção aberta. Só que isso a gente sabe como funciona os colaboradores das empresas, né? O brasileiro sempre disposto a dar o seu jeitinho. Isso aqui ia acabar se tornando uma operação de rotina. O cara chega aqui, vai trabalhar, ele ia simplesmente apertar esse botão, abrir essa proteção lá no fundo e trabalhava com qualquer tipo de usinagem. Então, o que que a gente propôs nas apreciação de risco que a gente faz e também na adequação? Porque isso começou a se tornar uma condição de, minha operação sempre, cara, isso não vai dar certo, não vai dar certo, vai me atrapalhar. Eu falei, a pergunta foi, tudo bem, essa operação que você está falando, que é a crítica, quantas vezes você faz no ano? Ah, eu faço algumas, tá? Algumas a gente precisa entender quantas. O que que é algumas? Algumas é duas ou algumas é 200? Ah, não, durante o ano, geralmente no meio do ano e começo do ano, a gente faz uma manutenção no qual tem um equipamento dentro da nossa planta que a gente precisa fazer uma usinagem de uma peça bem pequena, entre 10 a 15 milímetros, que é feito rosca, tá? E ela é feito aqui porque a gente não encontra essa peça em nenhum lugar para comprar e a gente coloca ela no torno e usina. Ok, então vocês fazem 2 vezes no ano, vamos dizer assim, uma no meio e uma no começo, certo? Perfeito, isso. Quanto tempo vocês levam a fazer isso? Ah, não, são poucas peças, são coisas de 10 peças. Então tá. Então o que a gente fez? A gente criou um botão que é acionado com chave. Essa chave permite que a operação seja feita com essa proteção aberta, a da placa não, tá? Essa proteção aberta por conta da proximidade e precisão da rosca, tá? Então, o que que acontece? Ele vem aqui, vai lá no setor de segurança, tá? Preenche o formulário, que ele vai usinar aquele tipo de peça,
pega essa chave, o nome dele fica lá nessa lista, né? Nesse checklist. Aí ele vai, a segurança libera, vem até a máquina para ver se realmente ele vai fazer aquilo, libera para ele, ele coloca a chave aqui, gira e faz a operação com essas peças. Acabou, porque sabe-se o tempo que vai ser utilizado, ele tira a chave daqui, leva para a segurança, devolve e assina o documento novamente. Tá? Às vezes quem opera fala, nossa, que burocracia, precisa de tudo isso. Quando a gente fala em segurança e algo que realmente vai te trazer segurança, a ideia é essa. Não é parar, nem travar, nem bloquear a produção e o seu processo. A ideia é tornar realmente seguro. Não aquela falsa sensação de segurança que eu falei no começo, que é esse tipo de proteção de perfil de alumínio que as pessoas colocam sobre torno. Ah, eu vendo proteção de torno. Eu confesso que a gente já até tentou vender proteção de torno padrão, mas é impossível você vender proteção de torno. É impossível você vender proteção de torno padrão. Sabe por que é impossível? Porque cada usinagem, cada torno tem sua peculiaridade, né? Então, isso faz com que fique inviável. Ah, então vamos criar dois, três tipos de proteção. Já criamos dois, três tipos de proteção. Só que aí o cliente pega, vai lá e instala. Daqui a pouco ele tira e fala, oh, mas a proteção aqui precisa ter um corte. Então, todos os trabalhos são sobre medida, tá? Isso é a melhor maneira de você adequar equipamentos que não foram feitos para receber proteções, que são esses equipamentos antigos. É você trabalhar com proteções sobre medidas, tá? E por fim, para a gente fechar esse vídeo de hoje, nessa série que a gente vai começar semanalmente aí, trazendo um pouco de equipamentos para vocês, a gente fala dessa proteção da parte traseira, né? A proteção bandeja, vamos dizer assim, né? Que nada mais é do que um anteparo aqui, fechando a parte traseira da máquina, né? Como vocês podem ver até por aqui. Depois, se vocês quiserem acessar nosso Instagram, aí tem bastante proteções de torno, né? As que a gente pode, o cliente autoriza, né? A gente incluir nas nossas mídias sociais, a gente está colocando, porque tem alguns clientes que a gente assina documentos de confiabilidade, então a gente não sobe as fotos, né? Mas existe algumas lá que dá para entender. Então essa proteção nada mais é do que uma bandeja, né? No qual ela faz com que se torne um enclausuramento aqui. Anteriormente, vocês podem ver que tem até uma proteção zona amarela aqui nessa parte traseira. Era o que eles colocavam de anteparo. Isso aqui saiu, tá? Isso aqui ele saiu daqui, foi para uma outra máquina. E nessa daqui ficou essa bandejinha menor, no qual qualquer coisa que sair da máquina aqui bate nela e volta para dentro do equipamento, tá? E na parte inferior dela tem um acesso para limpeza, tá? Então, basicamente é isso. Me coloco à disposição de todos vocês que tiverem dúvida e que quiserem saber um pouco mais sobre adequação, tá? Entre em contato com a gente. A gente aqui da Smart Safety Engenharia e Projetos, a gente está dispostos a conversar com vocês, a aprender também bastante com vocês, né? Cada adequação, cada serviço é um aprendizado novo, né? A gente aprende muito com operação também, né? Por mais que estamos há alguns anos no mercado aí, eu estou desde 2002, 2001, para ser sincero, trabalhando com parte de adequações de máquina. Na época era o PPR, PS, né? Proteção de prensas e similares, que era o mais utilizado, apesar da NR12 ser lá da década de 70, né? Então, apesar do tempo, cada adequação é um aprendizado novo, então a gente está disposto a dialogar, né, nesse quesito. Quem for, até concorrentes, né, que queiram debater, porque o mercado ele é grande, né, o mercado tem bastante serviço. Eu acho que essa troca de figurinhas aí é enriquecedora para todos os lados, né? Seja, a gente tem concorrentes parceiros, Inclusive, são concorrentes que no começo é concorrente, depois ele se torna um parceiro. Em que sentido? Você vai fazer uma adequação em determinada cidade, né, em determinada localidade, e esse concorrente ele está mais próximo, né? Então você acaba ali fazendo um ajuste financeiro, né, vamos dizer assim, entre as partes, e esse concorrente acaba fazendo essa adequação, né? Logicamente que sempre atendendo às nossas premissas, né?
para que a gente mantenha o nosso padrão de entrega e qualidade. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, agradeço a atenção de todos. Desculpa algumas falhas durante a apresentação e vídeo, porque é um sistema novo que a gente está adotando, né? Em questão de trazer um pouco da nossa rotina de trabalho. Então, não somos os experts em mídias sociais, em conteúdos, né? Vamos dizer assim, para mídia social, né? Então, a gente vai aprendendo também aos poucos. Daqui a pouco a gente consegue fazer com um pouco mais de desenvoltura, um pouco mais de molejo, né? Vamos dizer assim. Então, agradeço a todos a atenção, me coloco à disposição de todos vocês, espero que vocês desfrutem desse vídeo da melhor maneira, e a gente está aqui para debater e enriquecer mais sobre assunto segurança de máquinas e equipamentos, porque ela não é só equipamentos e máquinas, né, patrimônio, né, a gente está falando do bem maior que é a vida, né, que é o ser humano, né, e quanto mais pessoas tiverem esse entendimento, é sempre bom, né? Quando você pode fazer um pouquinho pela vida de outra pessoa, é sempre algo grandioso, né? É o pouquinho que se torna imenso, né? Então agradeço a todos vocês, muito obrigado, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até mais.